Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu podcast A Vida que eu Construo. Vocês viram que eu mudei de cenário? Pois é, aqui estamos no meu humilde sofá. E claro, né, que eu tentei mudar também o cenário. Vocês estão vendo, né, que eu tô me esforçando nos cenários. Aí eu botei o meu povo aqui do humor, que hoje o meu humor está bom. Se ele não estivesse bom, eu viraria aqui pro povo que está zangadinho, mas eu estou bem. Eu geralmente escolho dias que eu estou realmente tranquilo pra conversar com vocês. Coloquei até aqui meu lençol. Tô com frio, não. Vou dormir agora que eu tô com esse meu tapa-olho. Não, é só pra entrar mais no clima, sabe? Então, um friozinho aqui em Caruaru City. Deixei aqui meu City também, que ele tem que estar presente. Já é tipo figura marcada do podcast, tá? Ó, a minha garrafa nova que eu comprei também, sabe? A gente tem que estar bem. Tem que estar bem pra gravar, né? E olha, acabei de beber água. O episódio de hoje talvez seja um dos papos mais importantes. Mais importantes porque é uma coisa que acontece comigo, é uma coisa que acontece com você, é uma coisa que acontece com todo mundo. Não tem como escapar, sabe? E mais uma vez, eu senti que eu precisava falar isso com vocês. Por quê? Porque eu passei por uma experiência recentemente sobre isso. Não comigo, mas com uma pessoa próxima. E eu percebi, caramba, esse papo aqui rola muito um podcast bem massa. Sabe, novamente, né, transformando as experiências da minha vida ou em entretenimento ou em conteúdo. Tem que ser. Enfim, vamos lá. Eu estava conversando com uma pessoa. Calma. Eu estava conversando com uma pessoa e ela chegou para desabafar comigo e disse assim: Marie, eu não consigo terminar nada que eu me proponho a fazer. Tudo que eu começo, eu não termino. E eu fiquei pensando, caramba. Aí eu perguntei por quê. Aí a pessoa simplesmente não sabia me responder. Eu disse, me dá um exemplo. Olha, eu comecei a faculdade, não gostei e tranquei. Aí eu comecei outra, não... Também vi lá que ia demorar muito e desisti. Comecei a tirar minha habilitação também, não consegui terminar. Comecei um tecnólogo, não consegui terminar também. Aí eu fiquei pensando, caramba, né? Claro, cada pessoa tem suas particularidades, mas como é similar com a gente também. Por quê? Porque quantos projetos na nossa cabeça a gente nem ao menos tinha coragem de iniciar? Quem dirá não terminar? Né? Quantas vezes a gente coloca projetos para começar, a gente começa, mas deixa de lado? Eu mesma tenho vários. Esse podcast aqui, por exemplo, já era uma vontade, olha... Desde o início do ano. E, tipo assim, eu já tô no final do ano, sabe? E eu não tinha começado. Eu tinha o projeto no papel. Eu tinha, assim, as ideias, mas eu nem tinha começado. Eu comecei, aí eu fiz um roteiro, mas não terminei, deixei pra lá. E quantas vezes a gente também não começa uma dieta, por exemplo? Eita, meu Stitch tá morrendo aqui, sufocado. Quantas vezes a gente começa uma dieta e não consegue manter? Ou quantas vezes a gente se promete a começar uma vida saudável e não começa, ou começa e não consegue manter? Quantas coisas a gente se propõe a fazer e não faz? E por que isso acontece? Isso é muito natural. Vou falar pra vocês uma coisa. Eu costumo escutar muitos podcasts aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. E... tem coisas que são inerentes a nós seres humanos, sabe? Que meio que o nosso cérebro, ele já tá acostumado a se acomodar, entendeu? Então, basicamente, a nossa mente, ela tá... A nossa mente é preguiçosa, naturalmente. Ela é preguiçosa, ela procura sempre o caminho mais fácil. Então, às vezes não, na maioria das vezes, o que acontece? A gente coloca objetivos na vida da gente muito grande, a longo prazo. Por exemplo, quero terminar uma faculdade, quero perder 13 quilos, quero tirar minha CNH, quero passar no vestibular. Mas tudo isso toma da pessoa aquilo que é mais precioso na vida da gente, que é o quê? O tempo. Quando a gente vê o tempo que a gente vai ter que tirar, o tempo que a gente vai ter que investir para conseguir certos objetivos, a gente automaticamente já nem começa. Entendeu? Quando a gente percebe que, por exemplo, meu Deus, para eu conseguir passar nesse concurso aqui, para eu conseguir passar nesse vestibular, eu vou ter que passar 2, 3 anos estudando. Isso, o fato de você saber que você só vai ter uma recompensa daqui a 2, 3 anos e nem é certeza, para muita gente, paralisa. E com razão, vocês conseguem entender? Com razão. A partir do momento que a gente percebe que
tá distante, que eu não vou ter isso, uma recompensa agora, minha gente, a vontade da gente some, a motivação da gente vai sumir também. É quando a disciplina tem que tomar lugar, né? Mas o papo aqui não é nem sobre motivação nem disciplina. É sobre o quão natural é, porque isso toma tempo da gente. A gente é uma pessoa... olha eu. A gente é totalmente... aquela questão de ineditismo. A gente quer agora, a gente quer recompensas agora, a gente quer o caminho mais fácil, sabe? A gente quer sempre aquele caminho mais fácil, aquela recompensa mais rápida. Por isso que muitos projetos que a gente desiste ou que a gente nem chega a começar são projetos que tomariam tempo da gente. São projetos que demorariam. E aí a gente só se acomoda e não começa, certo? Mas a gente sabe que a vida se constrói com esses pequenos atos de coragem da gente, que a gente vai realmente atrás do que a gente quer, porque a gente sabe, ou a gente vai atrás, não, na verdade, de 3 uma, ou a gente nasce herdeira e usa o dinheiro, ou a gente ganha na Mega Sena, ou a gente fica fazendo dancinha no TikTok e vê se dá certo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, esse é o maior problema da gente, entendeu? É a gente enxergar o a longo prazo, e o a longo prazo da gente desmotiva, né? Sendo que aí, uma coisa a gente não percebe, que é muito importante. As nossas conquistas maiores se conquistam com pequenas conquistas de agora. Não, mas aí ficou confuso. Eu tô dizendo pra você que aquela conquista que você quer lá na frente, bom, digamos que é uma aprovação no vestibular. Aquela conquista lá da frente, ela só vai vir se você conquistar o hoje. As nossas grandes conquistas dependem das pequenas conquistas diárias, entendeu? A gente vai construindo, é uma construção. E eu acho que quando a gente começa a se arriscar, a vencer o medo e a tentar, sabe, vencer cada dia, a gente começa a ficar mais confiante para aquela grande conquista. Eu vou te dar um exemplo. Os vestibulandos de medicina, por exemplo, passam anos estudando. Mas vocês entendem que para que eles consigam essa aprovação, eles precisam vencer lutas diárias. Eles precisam acordar cedo, eles precisam seguir uma rotina, eles precisam assistir aulas. E a cada dia que ele vence, ele consegue perceber que ele consegue muito mais. É muito importante que a gente consiga perceber as conquistas diárias. É muito importante. Que ódio dessas motos, gente. Vou virar meu bonequinho. Calma. Odeio barulho na rua, meu Deus. É muito importante que a gente consiga reconhecer as pequenas conquistas diárias da gente, porque é como se fosse um efeito dominó. Meu Deus, eu venci o dia de hoje, eu achei que eu não ia conseguir, amanhã tem mais. Você consegue perceber o quão forte você é. A cada dia você vai vencendo sua rotina, você vai vencendo a sua dieta, você vai vencendo vai vencendo a academia, vai vencendo pequenos objetivos. E, gente, vocês nem vão perceber que o tempo vai passar. Tem uma coisa que a gente não consegue controlar, que é o tempo. O tempo vai passar, gente. E a cada dia que você vence uma batalha, uma pequena batalha, mesmo que seja pequena, você consegue perceber o quão grande é. Você consegue perceber o quão grande você é. E aí, aquele objetivo que antes parecia tão distante, começa a ser mais palpável, mais concreto. O que você precisa não é nem de motivação, sabe? Porque você tem a motivação, eu quero aquilo pra mim, sabe? Então, é aquilo que eu quero. Cara, eu quero muito aquela aprovação porque eu quero muito ser médica. Não, eu quero muito aquela aprovação porque eu quero ser muito policial militar, sabe? Não, eu quero muito aquela aprovação porque eu quero ser policial rodoviário federal, sabe? Não é isso, porque você tem sua motivação. O que falta pra você é coragem do dia a dia. E quando você perceber que aquilo lá na frente depende de você hoje, a sua mente muda, sabe? Porque quando a gente começa a se testar, quando você começa a se arriscar, você vai percebendo e você vai tendo muito mais noção do seu potencial.
Se você não se testa, se você não prova, se você não tem coragem, se você não vai atrás, você não consegue perceber o seu potencial, sabe? Quanto mais você vence o dia a dia, maior você vê o seu potencial. E mais você aperfeiçoa isso, sabe? E isso vai te chegar cada vez mais perto daquilo que tu quer. Eu não sei o que tu quer. Você que tá me escutando agora, eu realmente não sei o que você tá querendo agora. Eu não sei qual é o teu objetivo principal. E também não me cabe me meter no seu objetivo principal. Mas o que eu tô aqui querendo te falar é que talvez o que você esteja precisando agora é vencer pequenas lutas diárias. Ter uma rotina, ter objetivos. Vencer o hoje, vencer o amanhã, sem ficar pensando daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Claro, você tem que ter uma visão a longo prazo. Mas isso não pode te parar hoje, entende? Eu não tô dizendo que você não tem que pensar a longo prazo, porque é importante que você pense a longo prazo. Eu não acho justo você diminuir um sonho seu, você diminuir uma vontade sua, você desistir de um projeto seu, simplesmente porque você não consegue te vencer hoje. Entende? Um dia eu escutei uma frase que me traumatizou, mas serviu muito pra mim, sabe? Ela disse assim: a tua procrastinação é o motivo de alívio de alguém. Depois desse podcast, você analisa quantos projetos você começou, mas não terminou. E também pensa nos motivos pelos quais você não terminou esse projeto. A maioria deles não tem um motivo concreto. Você só parou. Gente, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Um professor meu me disse isso. Eu achava a frase um pouco tóxica, mas na verdade é isso mesmo. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quando você tem foco, quando você quer alguma coisa, precisa ter constância no dia a dia. A grande conquista depende das pequenas conquistas do dia a dia. São pequenas conquistas, você não tem que vencer uma batalha inteira de uma vez, não tem. Porque a ideia de vencer essa batalha inteira de uma vez assusta a gente e é exatamente o que faz a gente não começar ou a gente parar. Não é, Stitch? O Stitch sempre tá aqui pra concordar comigo. Deixa ele aqui. Agora. Sabe? Um exercício que você pode fazer é te testar. Tenta fazer um teste essa semana. Eu não sei em qual dia da semana você está me escutando isso, mas... Calma que tem outra moto passando. Uma outra moto se mostrando. Tenta fazer um exercício de tentar montar uma rotina funcional para você. A gente vai ter podcast aqui sobre como você pode montar uma rotina funcional para a sua realidade, para o tipo de coisa que você quer para sua vida. Mas tenta colocar pequenas metas do seu dia a dia e tenta cumprir. E veja como você vai se sentir no final do dia. Veja como você vai se sentir realizando algo que você se propôs a fazer. Quando você conseguiu terminar uma coisa que você se propôs a fazer. E não precisa ser algo grande. Conquista. Não acho que conquista é só quando é algo grande, gente. Só o fato de você, por exemplo, se propõe à academia amanhã mais cedo e você ir para a academia, isso é uma conquista na sua vida. E maior será se você mantiver esses costumes. Se você manter. Se você tiver constância. Entende? Não adianta você fazer amanhã e depois parar. Sabe? É muito mais fácil você fracionar um problema, digamos assim, do que resolver ele completo, sabe? Sei que talvez pode ser um pouco desgastante, mas é muito mais fácil você resolver assim. Então, faz esse teste. Começando hoje mesmo, não precisa nem esperar o dia virar. A gente tem esse vício de ficar, não, só semana que vem, não, só amanhã, só ano que vem. Não, começa logo hoje, não. Hoje de noite eu vou me alimentar da forma... Hoje de noite eu vou jantar certinho. Vou tentar começar um livro hoje de noite. Vou escutar um podcast também. Vou ver algo que pode me ajudar a chegar mais perto do que eu quero. Vou começar... Coloca no papel as minhas ideias, o que é que eu quero. Deixa claro, assim, quais são os seus objetivos. E no dia da manhã eu já começo a correr atrás. Por que tu tá esperando, tipo, na segunda? Sei lá, quando virar um ano? Não. Pra quê? Quanto mais demora, mais demora. Minha mãe sempre fala isso. Quanto mais se adia,
mais distante fica seu sonho. Eu quero meu sonho agora. Eu quero viver meu sonho agora, gente. Sabe, eu quero agora. Não tem pra que eu demorar mais, sabe? Então tenta fazer uma semana assim, uma semana que você coloca objetivos e que você vai cumprir. Você vai perceber que vai ficando bem mais fácil ao longo das semanas, quando você vai colocando cada vez mais metas e você vai conseguir cumprir mais metas. Aquilo que você achava que ia ser impossível cumprir, você tá vendo que você vai dar certo, porque o que você precisa é aquela confiança. Então comece aos poucos, comece colocando poucas metas, vá cumprindo, você vai ganhando aquela confiança, vai vendo, eita, tô conseguindo, você vai encaixando mais. Quando você vê, você já tá encaixada na rotina, já tá cada vez mais perto do seu objetivo. O que falta pra você é só coragem. Confia em mim, é pouca gente que tem coragem de fazer isso. Pouca gente tá disposto, então aproveita. Lembrem que vocês precisam ser fortes e corajosos, porque a vida quer isso da gente. Inclusive, eu fiz uma tatuagem nisso no meu antebraço. Minha mãe quase me matou. Eu quase fui deserdada da família, mas eu fiz porque deu vontade. A única parte errada que eu fiz foi que foi escondido, mas essa parte a gente fica no off. Não tão off que eu acabei de falar aqui, mas enfim... Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu tentei fazer ele um pouco mais resumido para não ficar tão cansativo para vocês e também vocês conseguirem fazer as coisas de vocês do dia a dia. Mas não se esquece de se inscrever nas minhas redes sociais. Se você está escutando pelo YouTube, se inscreve no YouTube. Se você está me ouvindo pelo Spotify, segue minha conta do Spotify para você escutar os próximos podcasts, tá? No YouTube também vou postar alguns vlogs, estou com ideia de vlog. Dessa vez eu vou continuar, tá? Vou aplicar as coisas que eu mesma disse hoje no podcast. Eu vou colocar no papel e vou passar para a realidade, vou passar para a prática e eu vou fazer. Não vou esperar mais nada, tá? Porque senão eu vou ficar adiando uma coisa que eu quero e não faz sentido, né? Não é isso? Me segue também no Instagram, que é a minha plataforma mais ativa, tá? É onde eu coloco várias dicas de constância, de produtividade, também dou umas dicas de concurso, tá? Um pouco da minha rotina também como bombeira militar e como criadora de conteúdo no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo, eu tô sempre aberta. E o Stitch também, gente, eu adoro o Stitch, sério. Já é marca do nosso podcast. Fiquem com Deus e qualquer coisa vocês podem falar comigo. As minhas redes sociais estão aqui na legenda. Beijo, gente!